Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, agora a partir do verso 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Nós já falamos na última semana, ao introduzir esta carta, falamos sobre estarmos, ou que fomos plenamente eleitos, e tendo esta eleição confirmada com base no amor eletivo do Pai, tendo como base a obra do agente que aplica a eleição, o Espírito Santo, e o derramamento obediente do sangue de Jesus, que nos redime, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Também falamos do culto à noite, na semana passada, sobre o propósito dessa obra, que é a obra da regeneração. É Deus dando vida àquilo que estava morto. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito da salvação. Propósito da salvação. E diz assim o texto da palavra do Senhor nesta manhã. Versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pai de amor, continue falando conosco nesta manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, apesar de o autor, ou melhor, os copistas, aqueles que fizeram a reprodução, as sociedades bíblicas, ter intitulado aí de santidade, e a gente já é conduzido a isso, né? Exatamente a expressão ser de santo, mas ele, muito mais do que santidade, ele fala sobre os resultados da salvação, que é a santificação. Então é o propósito para o qual nós somos salvos, o propósito maior da salvação. Então essa é a ênfase de Pedro nesta porção. O interessante é como Pedro mostra nesse texto o que Cristo Jesus está trazendo para nós. E ele faz aqui uma comparação de uma vida sem Cristo e de uma vida com Cristo. Se você olhar detalhadamente o texto, você vai encontrar
as duas esferas. Por um lado, aqueles que, o passado de uma vida sem Cristo, e por outro lado, o presente, o futuro de uma vida com Cristo. No versículo 13 aqui, voltando para o texto propriamente dito, ele fala de uma graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, na pessoa, na vida, na obra de Jesus. Graça que é capaz de mudar radicalmente o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Aquele que entendeu, que recebeu essa graça, agora, como o propósito maior da eleição, passa agora por um processo, regeneração, conversão, e o maior desses processos, a santificação, que acontece de maneira progressiva na vida do crente. Uma vez que nós somos mortos para o mundo, nascemos para Deus, passamos agora por um processo de mortificação do velho homem e de ressuscitação ou de criação de um novo homem em Cristo Jesus. É ser refeito em Deus. No versículo 14 do texto, Pedro agora contextualiza seus leitores quanto ele fala dos dramas daquela época. E então ele passa a falar dos resultados de uma vida sem Cristo, da sociedade como era caracterizada naquela época. Versículo 14, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ou na vossa ignorância. Como era caracterizada então essa vida aqui de ignorância, essa vida sem Cristo? Esse é o contexto que Pedro está pegando. Primeiro, era uma vida de ignorância. O mundo pagão daquela época, estava sendo apanhado pela impossibilidade de conhecer a Deus. Esse era o grande paradigma. No máximo que os homens podiam fazer é conjecturar, tentar, tateando, tentar entender, tentar conhecer a Deus. O apóstolo Paulo tem praticamente um enfrentamento lá em Atos 17, quando ele faz um discurso no Areópago, e ali ele começa a falar sobre esse povo que está tateando, querendo conhecer a Deus. Ele fala sobre os epicureus, ele fala sobre os estoicos, sobre os pensadores da sua época. E para eles era impossível conhecer a Deus. Deus era um Deus muito distante, era um Deus mais que deísta, é um Deus que está longe, impossível de ser alcançado, de ter um relacionamento pessoal conosco. E havia vários altares lá naquele texto, e diz que Paulo encontrou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. É o Deus que eles não conheciam realmente. E Paulo diz assim: olha, esse Deus que vocês anunciam como desconhecido, esse Deus eu conheço. Esse Deus eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Esse Deus mudou a minha vida. Eu tive um encontro pessoal com Ele. É esse Deus que fez o mundo, que criou todas as coisas. É o Deus que governa todas as coisas, dos quais inclusive vossos profetas aí, vossos filósofos têm dito, dos quais somos geração, somos criados dele mesmo. Mas nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Podemos ter um relacionamento pessoal. Então, esse mundo daquela época era um mundo sem Cristo, um mundo de ignorância, sem conhecimento profundo de quem era Deus, sem um relacionamento pessoal com Ele. Também era uma vida dominada pelos desejos, consequentemente a ignorância, pelas paixões carnais. Este era o mundo da época, um mundo de banalização. O mundo do tempo de Pedro era marcado então por uma vida carnal. E aqui Pedro está com a mente em duas coisas: o mundo grego e o mundo romano. Naquele período o mundo foi helenizado. A língua oficial era a língua grega, no contexto dos apóstolos do Koiné, a língua comum, a língua mais simples, a língua que o povo conversava, e foi assim que foram escritos as cartas, os evangelhos, com exceção de Mateus, num grego simples, um grego que era falado pelo povo, com os seus erros de grego, não de português, né? Mas era uma língua simples. Os gregos influenciaram o mundo com a língua e com o pensamento religioso e filosófico. Desenvolveram isso no mundo.
e também com as suas práticas, com as suas orgias. Uma vez que para os gregos não havia, né, céus, não havia nada após a morte, então vamos viver aqui mesmo, vamos curtir, vamos aproveitar. Então era um mundo carnal, e conduzido pelo domínio do Império Romano, aquilo se espalhou, porque Roma colocou estrada em todos os lugares, e aquela cultura se espalhou no mundo. Era uma cultura de homossexualismo, de liberalismo carnal em todo o império. No contexto de Pedro, boa parte dos imperadores tinham práticas homossexuais. Terrível. Aqueles que perseguiam a igreja viviam uma vida distante. Então, em todas as esferas de poder, e principalmente na principal liderança do mundo grego, as orgias sexuais eram quase que natural. Haviam pessoas que já estavam no 27º casamento, e já tinha casado com ambos os sexos. Tamanha a disfarçatez, o liberalismo, a carnalidade, esse mundo dessa época, um mundo que era um mundo existencialista, era aproveitar só aquele momento, já que não vai ter eternidade. Então era uma civilização, né, que encontrava novos meios selvagens de gratificar a luxúria, o prazer, né? Era então uma sociedade que vivia num desejo desenfreado. Era uma nação, era um povo carnal. Pedro está dizendo, vocês viviam assim antigamente. Esse era o mundo sem Cristo, o mundo carnal. O mundo tem que aproveitar a vida, porque a vida é muito curta, e depois que acabar, não tem mais o que viver, não tem mais nada, não tem um porvir, não há esperança. Por isso, uma das ênfases de Pedro terminar o versículo 21 falando sobre ressurreição. Também era uma vida caracterizada pela futilidade. O problema fundamental do mundo antigo é que ele não tinha rumo. Não tinha rumo, porque não tinha direção, não tinha propósito. Tem que se viver o que tem. Comemos, bebemos, que amanhã morreremos. Uma vida sem propósito. Então, se o homem tinha que morrer como um cão, não podia viver diferente. Vivia assim, morreu, acabou. Essa era a mente da época. Então era uma vida inútil, sem outros prazeres a oferecer, senão os prazeres momentâneos. Eram esses que o homem buscava. Era isso. Então, já que o eterno não existia, tinha que aproveitar do momento. Curta o momento. Essa era o pensamento. Então não havia nada pelo qual viver, assim também não havia nada pelo qual morrer. É uma vida sem esperança. Um presente sempre fútil era o presente desse povo. Depois dele não havia nada. E aquilo que era terrestre carecia então de significado, e esses homens buscavam nisso. Essa era a vida sem Cristo. Então, no pensamento de Pedro, a vida sem Cristo é uma vida de ignorância, é uma vida de desejo, de futilidade, é uma existência despojada de significado, de propósito. O que eu estou fazendo aqui? É por isso que Pedro passa a falar sobre o propósito, de uma vez que nós fomos separados pelo Senhor, fomos eleitos, que Ele mudou a nossa vida. Nós temos um propósito para viver. Nós estamos aqui para curtir poucos anos de vida. É por isso que Pedro começa logo no início da sua carta falando sobre peregrinação, sobre ser forasteiro, sobre o povo da dispersão, o povo que não vai habitar aqui. Na verdade, aqui é uma passagem breve, mas com um propósito. Deus tinha um plano nisso tudo, e Ele está executando o seu plano no nosso tempo, em nossas vidas. Agora, do versículo 15 em diante, Pedro passa a falar sobre uma vida transformada. Aquele que recebeu a Cristo, aquele que foi eleito, aquele que foi regenerado, aquele que tem agora uma vida cheia de Cristo. Como é que é caracterizada essa vida? Quais os resultados? Como nós podemos refletir nesse momento esta vida? Pedro dizendo, olha, não é morreu, acabou. Não é viver de maneira banal.
Não é viver de maneira carnal, fútil, como se morresse, terminou tudo. Na verdade, a eternidade, ela começa após a morte. A nossa história mais bonita ainda virá. O tempo mais precioso da nossa vida, Deus preparou para a eternidade. Então, em primeiro lugar, ele vai falar aqui sobre uma vida cheia de Cristo, é caracterizada por duas coisas. Ele vai citar obediência e santidade. Versículo 15 e 16 diz assim: pelo contrário, ou seja, diferente do mundo sem Cristo, diferente, pelo contrário, segundo aquele que é santo que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Versículo 16, vamos ler junto? Porque escrito está: sede santos. Amém. Obediência e santidade, essa é a vida caracterizada por aquele que é cheio de Cristo, aquele que recebeu a Cristo. Ser eleito por Deus, então, não é só começar a desfrutar de um grande privilégio, mas também assumir uma grande responsabilidade. Uma vez que nós somos alcançados por esta graça, fomos eleitos, fomos regenerados, convertidos em Cristo Jesus, agora precisamos passar por um processo de santificação. Precisamos dar fruto sobre a semente que foi depositada em nós. Nossa vida não pode ser uma vida de ignorância, não pode ser uma vida fútil, não pode ser uma vida carnal, tem que ser uma vida santa. Pedro então lembra sobre o mandamento que está no coração da religião hebraica e que Deus insistiu muito com o seu povo para que eles fossem santos. Então Pedro volta lá atrás, lá em Levítico, porque o nosso Deus, Ele é santo. Se você pegar vários capítulos do livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. Eu sou santo, o vosso Deus é santo. Mas não foi só esse texto. No capítulo 19, versículo 2, diz também: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, essa é a mensagem de Moisés que você vai dizer: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós nascemos de uma semente santa agora. Fomos eleitos, vocacionados para isto. Pedro está remontando lá no Antigo Testamento para puxar, olha, é para isso que nós somos criados. Não é para viver na impureza, na ignorância, na futilidade, numa vida sem Cristo. Aqueles que recebem a Cristo têm uma responsabilidade: santidade, santificação. Capítulo 20 de Levítico, versículo 7: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Sou santo. Então, a baliza da vida cristã é que nós copiamos o Senhor em tudo, a imagem dEle, a santidade dEle, andamos nas mesmas pegadas. Versículo 26 do capítulo 20 de Levítico: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Deus está dizendo: eu pensei vocês. É por isso que o início da carta fala sobre eleição, sobre o Deus que nos tira do meio da impureza, do pecado. Deus nos escolheu no meio de pecadores, mas não nos escolheu para continuarmos sendo o que já éramos, perdidos, uma vida fútil, uma vida ignorante, uma vida carnal. Não, Deus nos separou para uma vida de santidade. Esse é o propósito da salvação. Esse é o propósito de uma vida cheia de Jesus, cheia de Cristo. É uma vida de santidade. A palavra santo é a palavra hagios no grego, e o significado desta raiz quer dizer diferente. Diferente. Então, alguém que é santo, ele não é igual aos demais. Ele não é igual aos que são carnais. Ele não é como eram os gregos da época, como os romanos da época, como o ímpio da época. Ele não tinha uma vida fútil, ele não é uma vida de ignorância, não. Ele é diferente. Então aquilo que é hagios, que é santo, é diferente das coisas comuns.
Nós não somos comuns, nós somos incomuns. Nós somos especiais para Deus. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Somos propriedade peculiar dele, somos o povo da santidade. Não podemos viver uma vida comum. É negar a natureza de Deus em nós. Quando nós andamos em pecado, nós estamos andando contra uma natureza que Deus implantou em nós através do seu Espírito. De que nós precisamos ser santos. O templo também é hagios, é santo, por quê? Porque é diferente dos outros edifícios. É separado para um uso comum. Qual que é o uso comum? A glória de Deus. Sai do ordinário do mundo para o algo extraordinário. O templo também é santo. O dia de repouso ou o dia de descanso também é hagios, é santo, porque ele é diferente dos outros dias. Não podemos viver como vivem os homens do nosso tempo. Nós precisamos guardar o dia do Senhor. Mas os crentes do nosso tempo estão trabalhando, estão fazendo tudo no dia do Senhor. Jogam bola, fazem um tanto de coisa, mas menos dedicar esse dia ao Senhor. Vivemos numa sociedade que esqueceu que esse dia é santo. É um dia totalmente espiritual. Nós não podemos viver como o povo da nossa época. Ele é santo, é separado, é diferente. Assim também o crente, o cristão, ele é hagios, ele é santo, porque é diferente das outras pessoas. Por quê? Porque o cristão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus por eleição. Deus nos pensou para sermos diferentes. E esse eleito, ele é eleito para uma tarefa no mundo e para um destino na eternidade. Não é uma vida fútil. É uma vida separada para Deus. É eleito também para viver para Deus no tempo e para viver com Deus na eternidade. Aqui vivemos para Deus, para que um dia vivamos eternamente com Ele. Pedro está dizendo, olha, vocês se espalharam, vocês estão fugindo porque a perseguição aumentou, é uma diáspora, mas vocês não podem se tornar como os demais. Vocês são o povo da dispersão, mas é um povo eleito, é um povo regenerado, é um povo convertido, e é um povo salvo. Um povo salvo não pode viver como o povo não salvo, não pode viver como ímpio, não pode viver na maneira carnal. Quando nós começamos a viver o que os outros estão vivendo, nós estamos negando a eleição, a regeneração, a nossa conversão, a obra da salvação aplicada a nós. O propósito para o qual Deus nos chamou, nos salvou, estamos negando. Mas nós somos hagios, nós somos santos, somos eleitos. No mundo temos que obedecer à lei de Deus para reproduzir a vida de Deus no mundo. Se nós não observamos a palavra do Senhor na nossa vida, não podemos reproduzir essa vida na vida de outras pessoas. A nossa semente será uma semente morta. Mas quando nós vivemos para Deus, nós podemos transformar a sociedade que nós estamos. Houve um grupo de presbiterianos chamados de puritanos que resolveram ser santos no mundo. Um grande avivamento. Esse povo resolveu fazer diferença. Eles resolveram não se conformar com a sua época. Foram chamados de radicais. E de fato nós somos radicais. Ou nós temos que estar radicados em Cristo, como eu falei há poucos dias, bem alicerçados nesses valores, a ponto de sermos completamente diferentes. Nós não podemos ser confundidos com o mundo. Pelo contrário, é sermos encontrados totalmente diferentes. Diferentes. Um dos melhores elogios que eu recebi foi num enfrentamento com um professor no colégio, quando ele me chamou de quadrado, porque eu não aceitava o ensino errado sobre a reforma protestante que ele estava ensinando. Ele era um professor de história,
e eu conhecia razoavelmente a história. Eu falei, o senhor está mentindo, professor. Não é bem assim a história. O senhor precisa conhecer melhor. O senhor sabia quem era Lutero? O senhor sabia quem era Calvino? Eu comecei a... Foram homens de Deus. Gente, eu estudava numa escola católica, a mais católica de Belo Horizonte. E o professor ficou revoltado na hora e falou assim, você é um crente quadrado. E eu falei com ele, vocês são tudo redondo. Aí a pergunta veio, por quê, né? E eu falei, a hora do púlpito, todo mundo prestando atenção em mim, é igual velório. Quando o pastor pega a palavra, aquele silêncio, é o momento oportuno. Você acha que eu perco a oportunidade? Eu vou pregar mesmo. O fala de salvação, de graça, é a hora. Dificilmente eu teria atenção das pessoas, como tem aquele momento, é um momento oportuno. A classe parou. Redondo por quê? Foi porque vocês são comuns, levados de um lado para o outro. Qualquer vento leva vocês. Eu sou quadrado, eu sou uma base fixa, firmada em Cristo Jesus. E eu vou morar no céu, meu nome está escrito no livro da vida. Se alguém quiser depois da aula conversar comigo sobre esse assunto. A aula acabou, o professor fez a chamada. E depois começou a aparecer os falsos crentes que estavam ali, ou que 007 de Jesus. Olha, eu sou desviado, aí eu tenho uns anos que eu não estou indo na igreja, eu sou crente, mas não tenho coragem. Depois então, está vivendo a vida fútil. Somos chamados para sermos santos. Vão até chamar a gente de que nós somos radicais, mas que nós sejamos radicados no céu, com o pé na terra, mas o coração está no céu. Somos forasteiros, peregrinos, mas temos uma pátria. Nós somos diferentes mesmo. Quando a gente se torna muito igual com o mundo, nós vamos ser consumidos com eles então. Mas nós não. Nós somos o povo santo, eleito, chamado para obedecer à lei de Deus e reproduzir a vida de Deus no mundo. O cristão foi eleito então por Deus e, portanto, a sua vida tem que haver algo de pureza ou da pureza de Deus, tem que refletir em suas ações, tem que manifestar algo de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus. E o cristão recebeu então essa tarefa de ser diferente. Então o cristão, aquele que está cheio de Cristo, ele é caracterizado então por obediência e por santidade. Como é que você sabe que alguém é eleito? É salvo? É pela vida de santidade que ele vive. Uma das maneiras de mostrar que a pessoa não é eleita, que não é salvo, que está indo para um outro lugar menos para a glória, é a vida carnal que ele vive, é a vida fútil que ele vive, é a vida ignorante que ele vive. Tem muitos crentes que estão achando que são salvos, mas não produzem frutos de salvação. Do culto vai para as danceterias, do culto vai para a bebedice, do culto vai para fazer outras coisas, pé na igreja, pé no mundo. Já está no mundo, já não é diferente, é igual, já entrou na forma. E Satanás diz assim, vai no culto e vem aqui. Você pode fazer parte de 2 igrejas no inferno, mas no céu só pode fazer parte de uma. Só pode fazer parte de uma, para quem vai para o céu. Para o inferno você pode fazer parte das 2. Ter nome no hall, participar da ceia, frequentar os programas, fazer milagres em teu nome. Fizemos isso, aquilo outro. Vai receber a palavra de Jesus. Não vos conheço. Agora o ignorante sou eu. Não vos conheço, não te conheço. Apartai-vos de mim. Nunca buscou a minha santidade, a minha vida. Nunca obedeceu. Mas Pedro, além disso, ele vai falar agora do verso 17 ao verso 21, sobre mais algumas características, ou mais uma característica, como é caracterizada essa vida cheia de Cristo. Diz ele, versículo 17 ao verso 21, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da minha peregrinação? Eu sou peregrino nesta terra, enquanto eu estiver aqui, como é que eu preciso me portar aqui?
Como é que eu preciso viver aqui? E ele vai dizer que é com temor. Temor total a Deus. Temor é a atitude mental de quem está sempre consciente de se achar na presença do Deus Santo, não importa onde estiver. Tem gente que quando passa na frente de uma igreja, faz o sinal e entra. A vida lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. O templo é você. E onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. E Ele habita em você. Se não há temor na sua vida, não há santidade na sua vida. Você não está se preparando para entrar no lugar santo. E o impuro não entra lá. Santidade reflete em temor. A vida cheia de Cristo é uma vida de total temor a Deus. Temor por se achar na presença de Deus o tempo todo. É a atitude de quem fala cada palavra, que cumpre cada ação e que vive cada momento consciente de Deus. Tem gente que ora até assim: Senhor, agora entrando em tua presença, é como se essa pessoa passou o dia inteiro fora, né, fazendo tudo que queria. Agora ele tem que se limpar, porque vai entrar na presença de Deus. O sacerdócio do Antigo Testamento acabou. Porque Deus não habita naquela tenda mais. Ele habita dentro de você. Se você não é santo, ele pula fora. Você vira uma casa vazia. E o demônio faz o que quer. Você não chega com o demônio até a escadaria da igreja. Fala, dá licença que agora o outro vai entrar aqui, só uns minutinhos. Aí você faz o sinal da cruz e entra, né? Participa do culto. Ao que você está descendo as escadas, você fala com ele assim: agora é a hora do outro. Aí entra os 7 encostos com as suas legiões e você vive a sua vida. Na prática é isso. O sujeito entra e sai da presença de Deus. Eu não consigo entrar e sair da presença do Senhor. Se subo os céus, lá está. Se eu desço nas mais profundezas, lá Ele está. Não tem como fugir da presença do Senhor. Todos os lugares que eu pisar é terra santa, porque eu sou santo. Eu santifico o mundo. Sim, eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. A minha luz precisa brilhar e eu santificar o ambiente que eu estou. Quando eu entrar, as pessoas estão falando palavrão, para todo mundo. Ó, chegou um radical aí, chegou um cara diferente. Vamos mudar o assunto. Se não estão mudando o assunto por sua causa, meu filho, é porque você já é um assunto dominado. Não vem Deus na sua vida. Não vem a presença de Deus na sua vida. Temor. Portai-vos no tempo da vossa peregrinação com temor. Temor. Alguém que anda sempre na presença de Deus. Deus anda em você. Então do versículo 17 ao versículo 21 aqui, Pedro dá pelo menos dá umas 5 razões para o temor a Deus. Primeiro, o cristão é um peregrino nesse mundo. Diz que ele é o tempo de peregrinação, vive à sombra da eternidade. O todo tempo pensa não só onde está, mas para onde está indo. Eu estou só passando aqui, gente. Só estou passando esse mundo de perigo. Eu só estou passando aqui na vida das pessoas, mas eu estou indo para um lugar. A mochila está nas costas. Eu estou sempre de bota, não estou andando descalço, relaxado, como se eu fosse ficar aqui. Eu não estou curtindo praia nesse mundo. Eu estou de passagem. Seus juízos são formulados não só à luz do momento, como era o povo daquela época, mas à luz da eternidade. Ter uma vida muito fútil, morrer, viver e morrer, aqui acabou. Vida sem esperança. Vida sem ressurreição, sem vida eterna. É uma vida fútil. Segunda razão, o cristão está indo para Deus. Certamente poderá chamar Deus de Pai, pode chamar.
E esse mesmo Deus a quem chamamos de Pai, é o mesmo Deus que julga a todos com absoluta imparcialidade. Então a gente tem que andar diante dele reto, justo, santo, cheio de temor no coração. Estou na presença de Deus. Não adianta você comprar a passagem para Tarsis, embarcar. Deus vai entrar no barco com você e vai te incomodar para você cumprir a sua missão aqui. Você é peregrino, mas tem que fazer algo aqui. A Bíblia diz que Deus levou uma tempestade lá onde Jonas estava. Não tinha lugar para Jonas fugir da presença de Deus. Jonas podia fugir do local da missão, mas do Deus da missão ele não conseguia fugir. Não conseguia fugir. O cristão também é alguém para quem algum dia terá que ajustar contas com o eterno. É alguém que tem um destino a ganhar ou a perder. É alguém que serve um Senhor do qual vai ter que fazer um ajuste de contas. O Senhor Jesus conta a parábola dos talentos para falar sobre ajuste de contas. Não é só para falar sobre dons. A gente preocupa muito com o que a gente vai fazer para Deus, né? É só prestar contas do que eu fiz da minha vida. Se Deus andou na minha vida onde eu estava, se eu tinha temor de Deus no coração, se eu tinha noção de que o Espírito Santo de Deus habita em mim, habitou em mim e habitará sempre em mim, de que não tem um lugar que eu vou que eu não estou sendo vigiado. Pelo contrário, Ele habita em mim, Ele é parte do meu todo, Ele é exatamente que dá razão para o meu ser. Não tem como eu viver uma vida apartada dEle. No período da peregrinação, quem me dá força para vencer esta jornada é exatamente Ele. Então um dia eu vou ajustar contas com Ele. Como é que eu vou levar essa vida? O cristão tem que viver em reverência, porque a vida custou muito caro, custou o sangue de Jesus. E Pedro vai falar exatamente, dizendo: olha, portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, essa vida fútil, que os vossos pais vos presentearam, vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. Fomos comprados. O sangue que tem que correr nas minhas veias hoje é o sangue de Jesus, é o que me dá vida. Por isso eu como do pão, eu bebo do cálice, eu sou parte com Ele eu morro, com Ele eu ressuscito. Eu pertenço a Ele. Custou caro. Nenhuma pessoa crente terá coragem de esbanjar aquilo que tem valor infinito. Vai jogar fora. O que Jesus fez é muito mais precioso do que tudo que tinha na época, porque está dizendo, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com moeda cara, foi muito mais do que isso, nem com ouro mais depurado, a pedra mais preciosa, os valores humanos mais elevados, não, muito mais que isso, foi o sangue de Jesus que nos comprou. Foi o sangue dele. A igreja de hoje tem esbanjado, esquecendo que foi comprada por um preço muito alto. O preço era a morte do Filho de Deus. Algo incalculável, cujo homem não tem como pagar. Por isso ele precisa viver em temor. Eu fui comprado por um preço muito alto. A igreja de hoje perdeu o que ela tinha de mais precioso: o temor a Deus. O temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, todas as coisas comuns do mundo passam a habitar, passam a fazer parte da nossa vida. Nós começamos a entrar na forma do mundo, porque não há temor de Deus no coração. Não há reverência
O homem de hoje. O homem de hoje, ele é irreverente. Ele é insano. Ele anda com a boca suja, com o coração sujo, com a mente suja, com os olhos sujos, com as mãos sujas, com os pés sujos. E quer ter uma vida santa. Temor ao que acabou. A nossa geração então é reverente. Falta respeito ao nosso Deus. Falta temor. Falta honra, falta admiração a Deus. Nós encontramos nas músicas que a igreja de hoje canta, nas músicas sensoriais, só tem a ver com a gente. E a gente canta que a gente é apaixonado por Jesus. Ninguém que é apaixonado por Jesus vive no pecado. Canta uma mentira e nós somos enfastiados com essas mentiras que cantamos hoje. A melodia pode ser bonita, mas a teologia é do inferno. Não muda a vida de ninguém, o que muda é boa doutrina. Boa doutrina. Palavra de Deus no coração, que confronta o pecado, que nos leva para Deus, que nos ajuda a ajustar as contas dia a dia. Uma vida frouxa não vai mudar a nossa história, ou não vai nos levar para uma história boa. No passado, os crentes congregavam com o coração carregado de temor a Deus. Tinham medo de entrar, muitas vezes. Davam valor ao sagrado, à presença do Senhor. Tem gente hoje entrando e saindo como se Deus não existisse em sua vida. Como se o dia de hoje ou o dia de amanhã não estivesse nas mãos do Senhor e que não fosse Ele que contasse o tempo. Como se dominássemos e não fôssemos dominados pelo Senhor. Como se estivéssemos assentados no trono e não Ele. A igreja de hoje até cresce, mas ela não cresce saudável. Porque falta o temor de Deus. Se falta o temor de Deus, falta a santidade. A palavra de Deus nos adverte muito sobre isso. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria tem a ver com temor a Deus. Temor a Deus. Como é que você porta diante de Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Será que Ele é o mesmo Deus da Xuxa para você? O cara lá de cima somente? Talvez é assim que você se relaciona com Ele. Lucas 12, Jesus diz assim, versículo 4 e 5: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. É diante desse Deus que tem que tremer. A palavra temor tem a ver com medo. Mas não é pouco medo, é muito medo. É um medo ao extremo. Mas não é um medo que nos faz correr dele, da presença dele, porque Deus é fogo consumidor. É um Deus de ira, de cólera. É um Deus justo, é um Deus que ajusta a conta, é um patrão severo. A Bíblia diz isso? Não. Não é um medo para correr para longe. É um medo de ficar longe dele. Isso é temor. É o medo de perder a santidade, de perder a oportunidade de estar na presença dele. É o medo de ser confundido com o mundo, de se tornar comum, de deixar de ser raro, de deixar de ser eleito, de ser santo. É o medo de se afastar da graça de Deus. Esse é o medo, é o temor a Deus, é isso. É medo de ficar distante do Senhor. É medo de desagradar a Deus. José tinha tanto temor a Deus que ele não pecou, porque ele disse que não pecou contra Deus. Ele tinha um temor de Deus no coração. Ele desejou aquela mulher. Ele até queria, mas ele disse: não posso pecar contra Deus. Por temor a Deus, ele não caiu. Porque a nossa geração hoje não tem temor a Deus, vive na promiscuidade, no pecado, no adultério, na idolatria e tudo mais, porque não tem temor a Deus. Acha que não vai ser punido,
leva uma vida mundana. Temor a Deus nos faz ficar pertinho dele. Quanto mais longe a varada, vai doer mais, vai ser mais difícil. Dura coisa é ficar afastado do Senhor. Dura coisa é. Provérbios 14, versículo 26 e 27 diz assim: no temor ao Senhor o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Temor a Deus faz a gente ficar pertinho dele, faz a gente querer agradar a ele. O temor a Deus. O filho que tem temor a seu pai e a sua mãe, ele não quer desagradar seu pai e sua mãe. É por isso que ele anda em obediência, porque ele tem temor. E aquele que não anda em temor, um dia vai andar em terror. E isso é certo. É as consequências da falta de temor a Deus. Uma vida com Cristo é uma vida de temor. Temor total a Deus. Lá em Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo que consome, é fogo consumidor. É assim que a gente precisa viver. Daniel, na cova dos leões, não temeu os homens, porque temia a Deus. Não temeu os leões, porque temia mais a Deus. Quando nós temos medo de ficar longe de Deus, longe da sua graça, longe do seu favor, longe do colo do Pai, nós ficamos longe do mundo. A gente não se afasta do rebanho, a gente congrega, a gente anda no meio, para que o diabo, nosso adversário, que anda como leão que ruge, não nos trague, não nos pegue, porque nós estamos no meio do povo de Deus, no meio da comunhão, numa vida plena com Deus. Nós não nos arriscamos por aí achando que dando conta sozinho. Ovelha que anda isolada, fora do aprisco, vai virar petisco de lobo, por falta de temor a Deus. Quando nós temos temor do Senhor, nós corremos para os braços dele, queremos intimidade com ele, queremos relacionamento com ele, queremos conhecê-lo, não queremos viver na ignorância, futilidade e carnalidade, como era o povo da época. Pedro está dizendo assim: portanto, portai-vos na vossa peregrinação com temor. Mas Pedro termina o último bloco de texto, versículo 22 a 25, falando sobre uma vida cheia de Cristo, também é caracterizada por um autêntico amor fraternal. Isso que Deus faz em nós, santidade aplicada, temor de Deus em nossa vida, nos leva a um bom relacionamento com os irmãos. É isso mesmo, é externado isso. É natural que nós seremos pessoas abençoadoras, que nós vamos abençoar, as pessoas vão querer estar perto de nós, porque nós nos tornamos pessoas graciosas. O amor fraternal acontece é na presença de Deus. Cumpre o Salmo 133. Quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, qual desce sobre a cabeça, desce para a barba de Arão, desce para as golas, suas vestes, é como o orvalho do Hermon. Diz que ali, no meio do povo do Senhor, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Não há vida e não há bênção fora da igreja, não há. Você que está me assistindo também, não há. Vem congregar, você pode estar na igreja, vem congregar, vem para o meio do povo do Senhor. Não existe bênção e vida fora do corpo de Cristo. Eu vou viver uma vida cristã separada. Se você se separa da igreja, você morre. Você cortou da videira, o ramo seca. Seca. Só existe vida no corpo. Versículo 22 a 25 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista
Esse é um objetivo. O amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É intenso o que Pedro está dizendo assim. Olha, tem que amar intensamente o irmão. Se ele tem fome, você tem que dar de comer. Se ele tem sede, tem que dar de beber. Se ele está precisando de ser acolhido, você tem que acolher. Se ele está chorando, você vai lá para enxugar suas lágrimas. Se ele está celebrando, vá lá com ele. Ame intensamente seu irmão. Não vive uma vida isolada no reino. Pelo contrário, nossa vida é coletiva no reino. Somos um corpo, um corpo. Ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive é permanente. Então, a vida cheia de Deus, cheia de Cristo, é caracterizada por esse autêntico amor fraternal. Tem que manifestar num amor sincero, num amor constante pelos irmãos. Cristo renasceu de uma semente imortal. Essa é a semente que Ele nos deu. Isso pode ter dois significados. Primeiro, porque a nova feitura, nós somos feitos em Cristo Jesus, não de nenhum agente humano, mas de um agente divino, de uma semente divina. Diz João 1, versículo 13: não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o novo nascimento que Deus faz em nossas vidas. Nascemos de algo eterno. Segundo, porque o cristão é refeito através da semente boa, da palavra de Deus. A figura aqui é da parábola do semeador, que lança as sementes. Eu espero que você, que recebeu a semente, seja o quarto terreno. Diz que a primeira foi lançada à beira do caminho, os homens pisam, as aves comem. A segunda sobre a rocha, começa a brotar, o sol queima. Terceiro, entre os espinheiros, até cresceu, mas foi sufocado. Aí diz que a quarta semente caiu na terra boa. É aquela semente que cai em terra boa. Ela produz uma boa planta, que produz bons frutos, muitos frutos. Frutos da comunhão. É uma semente que foi lançada numa terra boa, produz muitos resultados. Pedro toma esse texto, lá de Isaías 40, versículos 6 e 8, que diz, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Talvez esse seja o melhor significado. Se a boa semente caiu na sua vida, é natural que você vai amar constantemente, ardentemente o irmão. Você é uma terra boa. Você produz frutos, frutos de eternidade. Eu termino essa porção de texto exatamente citando isso. A palavra permanente em nós. Cristão que é renascido, que é refeito, que a vida de Deus está nele, ele manifesta essa vida em relacionamentos. Ele não é uma cisterna rota, mas ele é uma fonte a jorrar na vida de outros. Ele vai ser cercado de pessoas, porque onde tem água, tem vida. Os que querem viver, querem estar conectados. Se você é a pessoa que repele as pessoas, talvez está faltando aí amor fraternal verdadeiro. A semente não caiu ainda na terra boa. Torne-se uma terra boa, para que a semente possa produzir frutos. A grande característica da vida de Deus é o amor que o cristão demonstra por outros cristãos. Amor verdadeiro e genuíno. Quer provar que você ama Deus? Ame o seu irmão. Porque se você não ama o seu irmão, quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Como é? Se no corpo de Cristo você vive machucando as pessoas, dominando sobre as pessoas, sendo hostil com as pessoas, promovendo inimizade, contenda, mal no corpo de Cristo, você continua como oliveira brava. Você
é um solo rochoso, ou é à beira do caminho, ou é cheio de espinho. Não é terra boa. O Espírito de Cristo precisa produzir uma terra boa em você, para a semente dar frutos. As pessoas precisam querer estar perto de você. A comunhão precisa acontecer, verdadeira, genuína. Por fim, meus irmãos, o cristão que vive a vida cheia de Cristo, essa vida o leva à obediência, leva à santidade, leva a uma vida diferente. Você é santo porque Deus é santo. É uma vida também de real temor, de reverência a Deus. Onde você estiver, Deus habita em você. Você percebe essa presença de Deus em sua vida. Então você quer viver de maneira santa, onde você estiver. Quando ninguém está vendo, por temor a Deus, você permanece firme. Não adianta fechar a porta do quarto, Ele está ali. A sua vida é um livro aberto ao Senhor. Você não vive uma vida camuflada. Você vive uma vida transparente, sincera, íntegra diante de Deus. Irrepreensível. E é uma vida que resulta em amor verdadeiro pelo seu próximo. Então esse texto não fala apenas de santidade, ele fala sobre o propósito para o qual fomos salvos. Por que fomos salvos? Para que fomos salvos? Qual é o propósito da salvação? É para manifestar essas coisas. Como é caracterizada a vida daquele que está então pleno, que está cheio de Jesus? Ele vai se tornando santo. Ele é uma pessoa que tem temor de Deus. Ele é uma pessoa que produz um fruto maravilhoso da comunhão. É uma pessoa agradável, porque é o que o Espírito de Jesus promove em nós. É algo bom, algo agradável. Se você quer viver essa vida superlativa, eu desafio você a orar nesta manhã. Fala, olha, eu quero que o propósito da salvação aconteça na minha vida. Eu quero ser santo. Pai, me dá temor. Me dá mais temor ao Senhor. Eu quero ser um crente diferente. Eu quero estar rodeado de amigos. Eu quero ter um coração hospitaleiro. Eu quero que as pessoas se sintam bem perto de mim. Não somente os eleitos, mas inclusive que a minha vida se torne um imã do céu para aqueles que estão carentes do amor de Deus. Para as pessoas perguntar: por que você é tão cheio de Deus? Que alegria é essa? Que paz é essa que você consegue transmitir? Você é diferente. Eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Eu quero ter um relacionamento com esse Deus que você tem. A vida de Noemi falou muito alto, que Ruth disse assim: não te deixarei. Onde você for eu vou. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que você serve. Esse Deus não é de palha, não é de pedra. É um Deus vivo e verdadeiro, que muda a vida das pessoas e promove uma paz, uma alegria, uma transformação no lar, na vida. É esse Deus que eu quero. Ore ao Senhor nesta manhã, que essa seja a sua oração, em nome de Jesus. Pai de amor, nesta manhã nós nos lançamos aos seus pés, reconhecendo que Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso. Nós tememos o nome do Senhor, ó Pai. Nós entendemos o Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Nos ajude a portar com santo temor diante do Senhor, com reverência. Nos ajude a nos portar com santidade verdadeira, plena. Nos ajuda a ser águios, diferente, Senhor. Que nós não sejamos conformados com o mundo,
mas que o Senhor possa mudar o nosso ser e, vivendo de maneira diferente, possamos promover ou provocar no mundo uma sede do Senhor. Que eles possam olhar para nós e que nós possamos brilhar em nosso testemunho, em nossa vida, para que vejam a glória do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos refletir o teu amor na vida dos irmãos. Perfeita comunhão contigo. Promovemos, ó Deus, no meio da igreja, muita paz, muita comunhão. Que sejamos pessoas, ó Deus, a quem o Senhor se agrada. Perdoa os nossos pecados, santifica nossas vidas nesta manhã. Nós nos rendemos a Ti. Pedimos que o Senhor possa transformarmos, sermos transformados pelo Senhor. Que o propósito da salvação aconteça em nossas vidas, para que nós possamos abandonar a vida carnal, a vida ignorante, a vida fútil sem Cristo, para uma vida plena, cheia de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.